Então eu vou ter que te entregar aqui o troféu de craque do jogo. Fica registrado aqui o nosso pedido de desculpas ao Sidão, ao Vasco e aos vascaínos. Nós erramos sim. Isso tem que ficar muito claro. Os pedidos de desculpas do Fantástico ontem, hoje durante a programação. O meu plano era sair pra rua pra fazer uma besteira e, sei lá, arrumar uma confusão pra que alguém me matasse. E nesse vídeo a gente vai conhecer o dia, então, que a Rede Globo acabou com a carreira de um jogador. Sidney Aparecido Ramos da Silva, o Sidão, ele é daqueles raros casos no futebol onde o jogador só consegue despontar depois de mais velho. Um maluco teve que comer o pão que o diabo amassou, roeu o osso mesmo, né? Na verdade, ele talvez seja o caso de atleta no futebol que veio a se destacar com maior idade, já que quando ele ganhou os holofotes, ele estava ali com seus 33, 34 anos, essa idade em que muito atleta já está se aposentando dos gramados. Ele passou por vários times pequenos, como o Rio Claro, Taboão da Serra, União Mogi, Luverdense e Casa, entre outros, né? Até ele chegar em 2012 no Audax, antes mesmo da fusão, né, que geraria o Grêmio Osasco Audax. Não que o Audax seja grande, mas principalmente após a fusão, o clube estava disposto a montar um time nos próximos anos que fizesse barulho, e foi isso que aconteceu. Mas se você pensa que o Big Sid já em 2012, na sua chegada, né, teve a sua chance aí finalmente de brilhar, você está muito enganado, né? A sua real chance só veio em 2016, no meio do Campeonato Paulista, quando o goleiro titular Felipe Alves se machucou. A partir dali, né, ele fez uma grande campanha junto com o time, né, que era treinado por Fernando Diniz. Ele se destacou muito, inclusive ajudando a eliminar o Corinthians na semifinal, pegando 2 pênaltis. O time só foi parado na final pelo Santos, mas Sidão já tinha conseguido o que tanto tinha sonhado, né, que é a partir daquele momento, daquele campeonato, né, as portas então se abriram para ele, né, conseguindo elevar o seu patamar jogando em times grandes, né, como Botafogo, São Paulo e Vasco. Bom, eu contei tudo isso para você ver como o Sidão ralou, né, para conseguir dar certo no futebol. Com certeza muita gente em seu lugar teria desistido no meio do caminho, afinal ele era um jogador profissional, mas o salário estava muito longe de ser uns 6 dígitos, né, como muitos jogadores de times grandes recebem. Então, ver a humilhação que ele passou em rede nacional é um dos episódios mais tristes e constrangedores do futebol brasileiro. Craque do jogo. Tudo ocorreu após a partida entre Santos e Vasco pelo Campeonato Brasileiro de 2019. E para piorar, era Dia das Mães, né? O Sidão, na época, ele estava no time Cruz Maltino e o placar do jogo foi de 3-0 para o time da Baixada Santista. E realmente, na ocasião, o Sidão não teve uma das melhores atuações, né? Com direito até a falha direta no primeiro gol e a lances bem feios. Na época, e creio eu que tem até hoje, né, nas transmissões da Globo, todo final de jogo, né, eles entregavam um prêmio de craque do jogo, né, para o melhor jogador da partida. Só que tinha um detalhe, né, a votação era feita meramente pelos internautas que acompanhavam o jogo. E por deboche, né, pela zoeira, que os brasileiros tanto gostam, o Sidão foi eleito a vencer esse prêmio com 90% dos votos. Eu lembro de estar assistindo esse jogo e na hora, né, que viram que isso iria acontecer, já ficou aquele climão. A emissora poderia não ter entregado o prêmio, ou se fosse dava depois, né, inventava alguma coisa, sei lá. Até porque todo mundo entenderia, já que se o prêmio fosse dado para ele, né, ficaria na cara que não era por mérito do goleiro, mas sim por conta de uma zoeira. Mas a Globo resolveu seguir o roteiro e entregar o troféuzinho mesmo assim. E o clima, só de ver aquela cena, né, já dá para imaginar, né? Eu fiquei com dó também da repórter, né, que, coitada, não sabia nem onde enfiar a cara, né, de tão constrangida que ficou. Já o Sidão, né, não tinha nem o que falar, né, depois de levar 3, né, sabendo que não fez uma boa partida, ter que aguentar isso ainda, saiu andando mesmo. As consequências. Depois dessa cena constrangedora, obviamente o pessoal já caiu matando pra cima da Globo, né, só restou a emissora então sair pedindo desculpas e admitir o erro em vários programas de sua grade. E para que não acontecesse novamente esse ato desagradável, eles mudaram a fórmula da votação para o prêmio. Era o mínimo a se fazer, né? Mas e pelo lado do goleiro, né? Como que ele ficou depois de tudo aquilo? Bom, depois, né, o Sidão fez mais partidas pelo Vasco, mas a sua permanência na equipe não durou muito e a sua carreira teve uma regressão enorme. No ano seguinte, ele já foi para o Figueirense e após isso, né, ele só foi indo para times cada vez menores. Se ele acha que aquele fatídico prêmio o prejudicou, na sua opinião, com certeza. Isso me prejudicou bastante, assim, prejudicou bastante mesmo. Não, isso aí não, o craque do jogo e papapá, e assim,
O ano foi passando, eu fiquei um ano todinho parado. Meu plano era sair pra rua pra fazer uma besteira e, sei lá, arrumar uma confusão pra que alguém me matasse. E isso marcou tanto o atleta que em 2020 ele resolveu entrar com um processo contra a Globo. A emissora perdeu em todas as instâncias esse caso, já que mesmo depois de perder nas primeiras, ainda tentou reverter a decisão. No final das contas, o canal teve que pagar ali mais de 60 mil reais ao jogador, né, se for contar ali todos os gastos e juros do processo. O que nem foi tanto assim, né? A gente sabe, para uma emissora tão gigante, né, que é a Globo, pagar 60 mil é bobeira, né, velho? Bom, o último clube de Sidão foi o Azuris, né, o time do Paraná, e hoje com seus 41 anos ele continua treinando firme para manter a carreira em 2024. Apesar dessa humilhação pública, o goleiro hoje vive bem, né, ele é um vencedor no esporte, né, tá longe de ser um craque de bola ali, é um goleiro acima da média, mas a sua história de vida, né, e o que ele conquistou mesmo depois de tantos precalços pelo caminho, né, não é para qualquer um, né, e é de se admirar e vale a pena ser contado aqui pela gente.